Olá, eu sou Ana Gabriela Alves. E eu sou Viviane Almeida, e começa agora o podcast Sociedade em Pauta. Esse podcast se propõe a produzir vários episódios com o objetivo de problematizar temáticas de grande relevância social. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as raízes do racismo estrutural. A gente sabe que o racismo é uma coisa que existe há muito tempo, mas ao mesmo tempo ele está longe de acabar. Com o aumento do uso das redes sociais, como o Instagram, o Twitter e outros, a coisa só piorou. Mas, para falar sobre isso, nós precisamos primeiro saber algumas diferenças essenciais, que a Ana vai explicar pra gente. Isso mesmo. Muitas pessoas acabam confundindo o racismo com outro tópico importante, que é a chamada injúria racial. Mas o que seria isso? Bom, a injúria racial acontece quando uma pessoa ofende de forma direta ou verbal a outra, usando elementos de sua raça, sua etnia ou sua religião. Já no racismo, essa ofensa é dirigida a um determinado grupo, como o mais comum os negros. Mais comuns aqui no Brasil, no caso. E, por exemplo, quando alguém impede o outro de entrar em comércios, a pessoa se nega a dar o emprego ou se recusa a ser atendido por uma pessoa por causa da raça dela, isso já se configura como racismo. Isso, e esses dois tópicos, eles também possuem suas consequências. Um exemplo, se alguém pratica qualquer um deles e é denunciado, tem uma pena de 3 anos. E, além dessa pena, também tem que pagar uma multa, que equivale à metade do teto do INSS. Agora, em 2022, essa multa seria de R$ 3.543,61. Como a Viviane já comentou, os casos de racismo aumentaram com o uso das redes sociais. Pessoas negras e pardas sofrem preconceito, são xingadas e ofendidas todos os dias na internet apenas por ter uma cor de pele diferente, um cabelo mais enrolado ou outras características da sua etnia. O Facebook, o Instagram e o Twitter têm servido de palco para o ódio às diferenças. Só no ano de 2017 foram 1.751 denúncias de racismo digital apenas no Facebook, de acordo com a SaferNet, e isso é muito preocupante. Realmente é muito preocupante, porque mesmo com o fato de que a escravidão acabou há quase 1,5 séculos, o preconceito continua. Ainda mais que algumas pessoas acham que a internet é uma terra sem leis. Pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas existem comunidades que são pontos de encontros virtuais para que pessoas em massa pratiquem qualquer tipo de ataque contra uma pessoa em específico. Com isso, é possível perceber que nos últimos anos, a internet tem constituído um espaço privilegiado para a prática de crimes de ódio, em especial o racismo. O professor de História formado na UFPR, que também é ativista de movimentos negros, o Geraldo Silva, ele está aqui com a gente também e vai falar um pouquinho sobre essa questão da escravidão e do racismo. Então, olha só, Ana e Viviane e a moçada que vai nos ouvir depois. Eu vou tentar desenvolver um raciocínio aqui que possibilite as pessoas entenderem mais ou menos o que, no fim das contas, é isso. Porque, na verdade, nós vivemos um período em que se discute, em que se fala muito sobre isso. Não sei se explica muito essa coisa, né? Nós somos uma sociedade construída com base na desigualdade, em todos os níveis, né? O branco é livre, o preto é escravizado. Muito bem. Escravizar alguém, Ana e Viviane e colegas lá da escola, escravizar alguém não é uma tarefa muito simples, porque você vai colocar essa gente numa condição de não pessoa, numa condição de mercadoria, de coisa, né? Ora, você não vai fazer isso se você acreditar ou se você mantiver na cabeça das pessoas a ideia de que todos são iguais, né? Você tem que estabelecer uma inferioridade a este outro a quem você vai escravizar. Uma inferioridade em vários aspectos, no intelectual, no cultural, em tudo. E aí você vai, inclusive, precisar, para fazer tudo isso, obviamente, você estará desumanizando este indivíduo. Os brancos civilizados escravizam os negros não humanos e incivilizados, ou subhumanos, pelo menos. Muito bem. Isto posto,
a gente já vai ter meio que ad eterno na cabeça de quase todo mundo que um é superior ao outro em todos os aspectos. E isso na cabeça das pessoas vai fazer com que não apenas os ditos superiores, mas os ditos inferiores comecem a exercer este papel, o seu papel social nesta condição. E a sociedade como um todo aceitando o fato de que há uma superioridade, há uma hierarquia entre um grupo e outro grupo étnico. Eu concordo com você, Geraldo. E eu acho também que a gente não continuar sempre martelando nesse assunto, essa questão da superioridade vai passar de geração em geração. E vai ficar cada vez mais difícil aceitar que todos são iguais, independente da raça. E vai ficar muito pior aceitar que não existe essa hierarquia racial. Isto é o que provavelmente melhor explica o fato de que, por exemplo, todos aceitemos com mais ou menos naturalidade o fato de que aí na universidade onde vocês estudam, você tenha bastante mulheres na graduação e talvez não tenham tantas assim, por exemplo, como professoras. E não devem ter muitas de vocês aí no curso, né, Viviane? Bem poucos, é muito difícil. E professores, então, zero. Muito bem. E aí, assim, gente, quando a gente acha natural que isso seja assim, a gente já pode falar que está vivenciando o que a gente chama de discriminação ou de uma estrutura discriminatória, assim, na organização das nossas entidades, na organização das empresas, na organização dos órgãos diretivos da sociedade, e isso vale para as mulheres, vale para os homossexuais, vale para os indígenas, vale, obviamente, para os negros. E você, por acaso, poderia dar um exemplo disso para a gente? Quando vocês estão aí caminhando pela rua à noite, voltando ou indo para uma festa, e supondo que vocês estejam andando a pé, e supondo que deem de cara com uma viatura da polícia, é provável que vocês todos tomem enquadro. Mas a probabilidade de vocês serem enquadrados pelos policiais, pelos agentes da lei e da ordem, será maior se a Viviane estiver junto. Será maior ainda se tiver um cara como eu junto. Você está entendendo? Quando vocês chegam na universidade, no primeiro contato com a universidade, você olha em volta de você e vê pouca gente, Viviane, parecida com você, e menos ainda parecida comigo, e você não acha isso estranho, é porque você já está acostumada que há espaços que não são feitos para os negros, por exemplo. É exatamente o que você falou, Geraldo. E isso acaba sendo um fato preocupante, até porque mais da metade da população brasileira é negra ou parda. Por isso, é desanimador saber que nas universidades e nos cargos altos das empresas, você quase não vê negros, assim como você citou. Bom, esse não é meu local de fala, eu nunca vou conseguir entender o que vocês passam, mas eu dou meu total suporte, meu apoio. Deve ser extremamente difícil viver algo assim e ver acontecendo com seu próprio povo algo tão cruel, inacreditável. Muita gente também usa o racismo estrutural como desculpa para o preconceito. Geraldo, você pode explicar pra gente um pouco sobre o que seria esse racismo estrutural que é tão falado hoje em dia? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está dizendo o seguinte, do quanto a nossa estrutura social está voltada para a discriminação contra o negro. Mas é isso, de quanto a nossa estrutura social, as nossas instituições, os nossos organismos, inclusive de representação, estão voltados, estão pensados para a exclusão do negro, e o quanto nós, como sociedade, acabamos achando natural que assim seja. E aí vou matar dizendo o seguinte, porque exatamente a gente acredita, a gente aceita aquela ideia posta lá atrás de que há uma inferioridade do negro em relação ao branco, sobretudo do ponto de vista intelectual. Mas eu gosto de chamar a atenção, e aí para as crianças lá da escola é legal elas saberem o seguinte,
nós somos intelectualmente inferiores ou tidos como intelectualmente inferiores, mas pior que isso, tudo que nos diz respeito é visto como inferior, inclusive os nossos traços culturais, inclusive nossas manifestações culturais, inclusive o nosso entendimento de mundo, inclusive, por exemplo, as religiões que têm a ver com a nossa cultura. Bom, escutar pessoas com propriedade no que falam e principalmente quando elas estão no local de fala, como o Geraldo está, principalmente para nós que somos jovens e ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Muito obrigada, professor Geraldo, por sua entrevista, que foi de grande contribuição para os nossos ouvintes e para a gente. Eu agradeço também, professor, sua participação e termino falando que uma sociedade, para mudar, ela precisa de nós, os jovens. Nós precisamos deixar o mundo melhor e mais consciente para as futuras gerações. Tem uma frase do Nelson Mandela, que foi um ícone ativista da África do Sul, que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Bom, é isso aí, né, Vivi? E tudo começa com informação e educação. O racismo, ele mata, e você, que não está no grupo de pessoas que sofrem com ele, tem o dever, como ser humano, de ajudar. Fique atento. Se você sofreu racismo, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, saiba que você tem apoio e não está sozinho. Caso tenha sido na internet, entre no site www.safernet.org.br e denuncie. Preconceito racial é coisa séria. Você também pode ligar 100 para as denúncias mais abrangentes. Esse foi o episódio de hoje, galera. Muito obrigada por ter nos escutado e até o próximo. Até mais, tchau! Este podcast foi produzido pelas alunas Ana Gabriela Alves e Viviane Almeida, para a disciplina de Rádio Jornal Laboratório, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para o projeto Podcast nas Escolas, com apoio técnico de Ingrid Stingeli e coordenação do professor Edgar Melech.